Nesta nova aula vamos aprender sobre agrupar. O que é que isso significa? Então, se eu seleciono, por exemplo, estas paredes, elas estão agrupadas, ou seja, elas estão todas unidas e não consigo nem sequer editar, por exemplo, só esta lateral, ou cortar, ou estender, ou alargar, não consigo editar. Eu tenho que desagrupar para ele me deixar editar uma das laterais. Então, eu seleciono e vejo que aqui em cima o suspender grupos não está selecionado. Então, eu venho aqui, carrego nesse suspender grupos e vocês assim já conseguem selecionar uma a uma e editar. Eu posso pôr esta com 1 metro, por exemplo. Se tiver todas selecionadas ali o suspender grupos, ele não deixa editar. Por exemplo, eu quero esta, eu se meter 1 metro, ele vai mover todas, não vai editar só uma. E neste caso, agora passando aqui para baixo, temos estes elementos de paredes em que eles não estão agrupados, estão individuais. Este aqui está agrupado e estes não. Eu quero que esta seleção toda que seja só um grupo. Eu clicar e ele selecionar de uma vez. Como é que eu torno estes elementos num grupo? Eu venho aqui em cima, edição e grouping, de agrupar, e vou fazer group. Ao estar a fazer novamente agrupar, quando clico ele seleciona todos aqueles que eu escolhi. Isto dá jeito às vezes, imagina que tem uma planta com estas cadeiras, cada uma está individual e tinham muitas cadeiras e então vocês queriam passar só as cadeiras, movê-las ou editá-las. Então como é que vocês fazem? Vocês selecionam, fazem também aqui edit, agrupar e agrupar novamente e elas vão ficar unidas. Isto, depois conseguem pegar nelas e movimentá-las todas ao mesmo tempo ou editá-las. Aqui em baixo, como é que eu faço depois para desagrupar, se for preciso? É selecionando, venho aqui em baixo, edit, grouping e desagrupar, ungroup. E podem certificar-se que aqui já estão individuais, desta forma. Agora, vamos aqui aos comandos de desenho. Vamos ver aqui, em documentos, aqui na barra lateral, vocês têm a hipótese de desenho com linhas. Vamos pôr aqui uma folha nova. Podem fazer uma linha. Vejam sempre aqui em cima o método de geometria. Faço 2 cliques e no último dou 2 cliques e faço escape para desativar. Vocês têm vários métodos de geometria, podem fazer, experimentem numa folha em branco, podem fazer um retângulo, podem fazer um retângulo com ângulo, ou neste caso uma linha contínua, porque se fizerem esta primeira ele só vos deixa uma linha e fecha, já não dá a opção de continuar. Claro que esta linha aqui ela fica-se contínua, ficando em vários pontos. Depois tem a opção de arco, clicam num ponto e no último, aqui polilinha, para quem conhece, ele está com método de geometria retangular e ele fica uma polilinha. Igual também ao método de linha, mas se fizerem uma polilinha, escolherem o método de geometria poligonal, vocês podem picar vários pontos e ele fica uma linha contínua. Aqui tem também a spline, que ao desenhar vão ficar com um elemento ondulado, até depois podem no encerrar. Estes aqui são os comandos de desenho. Mas também, por exemplo, se nós viermos aqui, fizemos uma circunferência. Agora, passando aqui ao lado, imaginem, eu tenho aqui esta circunferência, primeiro ponto, faço o contorno com o rato e chego ao fim do segundo ponto, olha, eu clico aí também, e aqui há um comando chamado vara mágica, que é o nosso space. Como é que eu faço isso? Para que é que isso serve? Imaginem, eu fiz isto é um desenho com linhas e eu quero transformá-lo numa laje, esta circunferência. Então, eu venho aqui
aciona a vara mágica com Space. Estão a ver que ele fica o desenho no cursor com uma vara mágica e vem aqui a laje, carrega ali no comando laje, na ferramenta design, aciono a vara mágica. Estão a ver que ele pôs a azul a circunferência, quer dizer que ele está a visualizar e vai escolher essa. Clico lá dentro e reparem que a minha circunferência criada com linhas transformou-se em um volume, em uma laje. E vamos agora certificar. Ponham em 3D, F3. E está aqui ela então. Tirar o zoom. Com uma espessura e em volume. E espero que tenham gostado desta fase do curso, que é a fase inicial, para aprender os primeiros comandos, quem não sabe nada do zero do Archicad. E espero por vocês até um próximo nível.